no céu. Amém. E nós somos casados para sempre, em nome de Jesus. Queremos agradecer aqui a oportunidade ao pastor que concedeu. Somos muito felizes de estar aqui, gostamos de estar no meio de casais. Esse é o chamado que o Senhor tem para nós. Mas nós temos 3 filhos, a Emily, o Sérgio e o João. A Emily já com 21 anos, o Sérgio com uns 17 e o João com 14. E nós, assim, vamos deixar a Valéria falar um pouquinho, né? Porque a mulher precisa falar, né? Ele não deixa falar, gente. Esse que dizem, né, que a mulher fala muito mais do que o homem, ela em casa não cola, não. É o contrário. Mas assim, glória a Deus, como o Celso disse, nós amamos, nós trabalhamos com casais, nós somos líderes de casais lá na igreja, e a gente vê assim, quão lindo é trabalhar com casal. Nós sabemos que o plano do Senhor é família. Então, quando a gente vê um casal sendo edificado, uma família sendo edificada, a gente vai ver a geração toda daquela família. Eu louvo o Senhor por estarmos aqui essa noite com vocês. Eu creio que o Senhor falará muito conosco nessa noite. Eu vou estar deixando aqui as honras para o meu lindo. Quando a Dani falou, às vezes o homem não fala lindo, lá na igreja o pastor fala assim, que eu, Valéria, quer ver eu falar mentira, quer perguntar como que o Celso está. Sabe o que eu falo? Ai, meu lindo, está cada dia mais lindo. Então, assim, eu não posso falar isso não. O tempo todo eu estou falando lindo para ele. Deus abençoe vocês. Amém. E a palavra tem poder, né, irmão? Vamos crer. Glória a Deus. Mas eu queria, assim, de forma bem breve, bater um papo, conversar com vocês a respeito da atual situação que nós vivemos. Como a irmã disse ali, ela falou assim que o casamento ele tem muitos detalhes, E a grande verdade é que temos aprendido com o passar do tempo que o casamento ele não vem pronto. O casamento nós precisamos construir. Casamento é mais ou menos parecido com uma casa. Só que a casa ela é construída com tijolos, com areia, com cimento. Mas o casamento ele é construído com Jesus, glória a Deus, com intimidade, com acordos, com perdão, com relacionamento. Mas só que com 2 pessoas completamente diferentes. O homem, para você ver como que o homem é, o homem ele normalmente ele pega assim, está tudo aqui na carteira, pequenininho, pouquinha coisa, pôs no bolso, acabou. A mulher é diferente. Se ela for, ela vai pegar a bolsa, Os irmãos aqui já viram a quantidade de coisa que tem dentro da bolsa da esposa, o peso que é impressionante. Mas nós não vivemos sem a mulher. O homem não consegue viver sem a mulher. E a beleza do casamento está aí. Mas nós temos vivido, como a Valéria falou, lá na nossa igreja nós trabalhamos na rede da família, mais especificamente na área de casados. E de um certo tempo para cá, diante da situação, dessas adversidades que nós temos vivido na nossa nação, vimos que muitos casamentos têm sido abalados por essa, vamos dizer assim, por essa crise que assola a nação, que assola o nosso estado, que assola a nossa cidade. E às vezes isso chega até a nossa casa. E isso às vezes desequilibra o relacionamento do casal. Então, nesse tempo que nós vamos ficar juntos aqui, eu queria assim falar sobre isso. O que toda essa situação que nós temos ouvido nos rádios, assistido nas televisões, o que isso tem causado na nossa estrutura família, na nossa estrutura casamento? Porque eu, Celso, eu sou um homem. E depois, eu sou marido.
E, consequentemente, depois que meus filhos nasceram, sou pai. Então, sou 3 pessoas, nenhuma só. E eu preciso aprender a administrar essas coisas. E muitas das vezes, o ativismo do dia a dia faz com que o meu estado, vamos dizer assim, moral, o meu estado espiritual, ele seja abalado. Quantas e quantas vezes eu, no decorrer nós vamos fazer 23 anos de casado, de idade não, gente, é casado mesmo, de casamento, 23 anos de casamento. Talvez vocês podem achar que, né, é de idade, mas não é não. Mas, durante esse tempo, por causa de crises, nós vivenciamos e vivemos conflitos dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E Deus, de uma forma tão maravilhosa, Ele trouxe 3 princípios muito básicos na minha vida e na vida da Valéria, no nosso casamento, que foram fundamentais. E eu queria falar isso assim para vocês de forma assim bem breve, uma forma assim bem descontraída, de vermos que o tempo passa, que as horas passam, o dia passa, mas nós somos enganados pelo ativismo do dia a dia. E baseado nisso, eu queria dividir 3 princípios com vocês, para a gente superar isso, para a gente conseguir passar por essas situações e viver os planos de Deus que Ele tem para a nossa família. O primeiro princípio é não se afastar de Deus. Nós não podemos nunca, nem pensamento, nem sonho, afastar de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 5, 21, fala assim, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Irmãos, Enoque, ele gerou ali Matusalém depois gerou Alameque, que depois gerou Noé. E é tão interessante que, num momento de uma crise muito grande, onde a nação ia ser destruída, quem que Deus visita para dar a ele um plano de salvação? Noé. Quem que Noé era? Tataraneto do Enoque. Então, o fato de você andar com Deus, isso traz segurança, isso traz garantia de salvação para a sua família. Quando eu ando com Deus, o Senhor, Ele monta assim um projeto para que a sua família seja guardada, para que a sua família seja preservada. Não importa, eu sei que tem alguém aqui que não tem filho? Todos temos. Eu não sei se todos nós que estamos aqui, você não precisa falar, mas eu não sei se todos os casais que estão aqui, os filhos andam com o Senhor. Eu não sei. Talvez você está aqui, você clama por seu filho, e talvez você não sabe aonde ele está. O maior tesouro de um pai e de uma mãe é saber onde seu filho está. Quando eles estão igual está aquele nenenzinho ali, é uma maravilha. Quando eles começam a crescer, se você for sair, você vai pegar a chave do carro. Não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu tinha que pegar a chave com cuidado e sair pé por pé, porque senão eles iam atrás e choravam para ir comigo. Mas o filho cresce. Os filhos crescem. E quando o filho cresce, vendo você andar com Deus, faz uma diferença. Aleluia. O projeto de Deus ele é estabelecido sobre sua família. A palavra do Senhor fala que quando eu ando com meu filho no caminho, ainda depois que ele cresça, ele não se desviará dele. Ele pode até andar na beira do caminho uma hora ou outra, mas ele vai voltar. Isso é uma garantia de Deus. Por isso que nós não podemos nos afastar de Deus. E é tão interessante que na crise,
quando passamos por situações, eu não sei se isso acontece só comigo, mas às vezes dá vontade de pegar e chutar tudo. Ah, não aguento mais. A primeira coisa que às vezes vem na mente da gente é assim: hoje eu nem no culto eu quero ir. O que o culto tem a ver com isso? O que o pastor, o que Deus, o que Jesus tem a ver com a situação que talvez eu me envolvi, eu me meti, mas eu começo a colocar, a distribuir as culpas e não assumo a responsabilidade. Às vezes, eu me lembro de quando eu vivia assim, algum momento difícil com a Valéria. Aprenda uma coisa, irmão, se você não sabe: Satanás, ele só fala na primeira pessoa. Ele fala assim, ó, ele não fala assim para o cidadão assim: olha, vai lá e faz isso. Não, ele fala assim, ó, eu vou fazer isso. Eu me lembro que quando, no início do nosso casamento, por falta de maturidade, de experiência, por falta de Jesus na minha vida, quando acontecia qualquer situação, eu falava assim: eu vou largar aquela mulher, vou largar esse povo aí e vou caçar outro rumo. Porque esse é um ato de covardia, um ato de comodismo. É mais fácil você pôr de lado do que você enfrentar e resolver os problemas e passar por cima e continuar andando junto. E uma das coisas que eu vejo assim com Noé, que eu admiro demais, foi porque quando Deus, todo mundo conhece a história da Arca de Noé, né? Todos conhecem. E quando Deus dá a ele um projeto de salvação, Noé conseguiu, de uma forma assim esplêndida, envolver sua família. E Deus, quando a gente vai lá assim, mais no capítulo 6, Deus estabelece ali uma garantia de vida e fala para ele assim: olha, vai entrar você, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Gente, o fato do Enoque ter andado com Deus salvou até a geração de Noé. Então eu quero dizer assim, o fato de hoje, eu sei que muitos aqui trabalham dia de sábado, mas o fato de você vir aqui à igreja hoje, participar de uma oração, de um louvor, escutar uma palavra que vai te trazer estratégia para o seu casamento, ainda que você não consiga enxergar, mas existe um projeto de Deus para que a sua família dê certo, dê frutos, para que a sua família seja uma referência nessa nação, nesse bairro, nessa cidade. Não se afaste de Deus. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio: dedicar tempo de qualidade para a sua família. Alguém aqui já ouviu falar num livro chamado 5 Linguagens do Amor? Existe um livro maravilhoso, 5 Linguagens do Amor. Estou apaixonado por esse livro. Esse livro nos ensina a suprir a necessidade do nosso cônjuge de 5 formas diferentes. Tempo de qualidade é uma das 5 linguagens do amor. E em 1 Samuel conta aquela história de quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para poder ungir Davi. Vocês já leram isso aqui na Bíblia? Aí o profeta chega na casa e Jessé, o que ele faz? Ele vai passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Ele para por ali. Aí então Deus virou para o profeta e fala o que para ele? Não é nenhum desses aí não. Aí eu fico olhando aquela cena, eu viajo no tempo assim e fico tentando visualizar aquela cena na casa do Jessé, porque ele tinha 8 filhos, não era 7. E quando o profeta fala com ele assim: ó, cadê seus filhos? Eu vim aqui ungir ele. Ele apresenta 7 filhos. Ele só manda chamar o último depois que o profeta pergunta aqui: mas não tem mais ninguém, não tem certeza? Não tem mais nenhum, não?
Quando eu falo dedicar tempo de qualidade, é porque existem casais que ele não conhece o próprio cônjuge. Ele não conhece. No início eu falei, casamento não vem pronto, ele se constrói. Eu e a Valéria namoramos 1 ano e meio, casamos. Nós vamos fazer 23 anos de casado. Eu até hoje descubro qualidades nela. Tem hora que eu descubro com muita dificuldade, né? Algo que me chateia. Agora, eu acho que ela acha bastante coisa de mim que chateia ela. Porque num casamento, gente, eu costumo falar assim, para mim mesmo, o meu casamento ele só não é melhor porque eu sou difícil. Eu não estou dizendo o seu, eu estou dizendo o meu. Se eu fosse um pouquinho mais fácil, meu casamento era muito melhor. Mas às vezes, em alguns casamentos, o cônjuge, ou seja, o marido não conhece a esposa não conhece o marido. Outro dia desse nós fizemos uma reunião só com os nossos líderes que ministram casados para sempre. E nós estávamos no salão e nós fizemos uma dinâmica. Peguei os homens, coloquei eles para fora num corredor igual esse aqui, ó. E as irmãs nós pegamos umas cadeiras e colocamos aqui na frente. Aí todas elas sentaram. Só que aí eu peguei todas as sandálias das irmãs e misturei num cantinho. Então o rapaz tinha que sair de lá, passar e pegar a sandália da esposa e colocar no pé dela. Para a glória de Deus, ninguém errou a sandália. Mas as irmãs ficou assim planejando e até matar o irmão se ele errasse. Porque muitas das vezes a gente não conhece o gosto, você não sabe qual fruta que ela gosta, você não sabe qual que é a cor, você não sabe. De repente você está andando na rua, você fala assim, tem maridos que é assim, ele fala assim, olha, meu avô gosta muito disso aqui, eu vou levar para ela. Então ele compra, às vezes é algo simples. Às vezes pode ser um determinado tipo de bombom. Aí na hora que você chega em casa com aquele determinado tipo de bombom, ela vai ficar maravilhada. Isso é uma das linguagens de amor, chama-se dar presente. Mas tem hora que você chega na sua casa, você olha para sua esposa, você fala assim, hoje ela não precisa de um presente. Hoje ela precisa de uma palavra, de um elogio. Ela precisa de algo desse tipo. Você precisa conhecer sua esposa. Você precisa dedicar tempo de qualidade. E eu me lembro assim de uma história. Irmãos, esse assunto aqui, eu levo ele tanto a sério, que quarta-feira, eu acho que nós conversamos na terça, né? Quando foi na terça-feira que eu conversei com o pastor confirmando que nós estaremos vindo aqui, na quarta-feira eu fui pegar meu filho no cursinho e eu estava orando, buscando de Deus algo para trazer aqui nessa noite. Eu pedi a Deus assim uma estratégia e um ensino para nós, porque quem fala é o primeiro a ouvir. A boca está muito pertinho aqui, ó. E eu estava lá no carro, na porta do cursinho do meu filho, e naquele momento Deus ele trouxe esse estudo aqui. E eu rascunhei ele rapidinho. Isso foi na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, no meu horário de almoço no trabalho, eu passei esse estudo ali. E na hora que eu acabei de passar esse estudo ali, eu tirei uma foto e mandei no grupo da minha família. Irmãos, abrindo um parênteses. A tecnologia, bem usada, ela é de Deus. Sabe? Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu sabedoria. Então o homem, ele cria muitas coisas boas. Mas se a pessoa não tiver Jesus no coração, ele vai usar aquilo de maneira errada. E a tecnologia hoje, às vezes, muitos pais, muitos maridos acham que isso aí está destruindo o casamento, a família. Mas se você souber usar essa força, ele te estreita com a sua esposa e com os seus filhos. É algo interessante. Eu tirei uma foto e postei no grupo da minha família, que é eu,
a Valéria e os meus 3 filhos. E virei para os 3, para todos, e perguntei assim: olha, sábado nós vamos num encontro de casais e eu quero falar sobre este assunto. Eu preciso que vocês me autorizem, porque eu não tenho mais nenhuma criança dentro de casa. Os meus filhos precisam ser meus parceiros no ministério. Os meus filhos precisam concordar comigo no ministério. Eu não posso simplesmente virar para os meus filhos e falar assim: entra dentro do carro e vamos embora. Não, não é assim. Eu preciso sentar na mesa com os meus filhos e fazer acordo. Falar assim: olha, papai e a mamãe estão pensando nisso e naquilo. Faça uma experiência. Senta na mesa com seus filhos. Não importa a idade. Faça um projeto. Ensina ele a orar para que aquele projeto aconteça. Você vai ver algo tremendo acontecer na sua vida. Eles vão crescer participando, se sentindo importantes. Eles vão crescer sendo membro da família. Ele vai sentir orgulho de fazer parte da sua família. Você sabe por quê? Porque a palavra dele tem valor, porque ele é escutado. Quando eu não escutava a Valéria no meu casamento, eu só quebrava a cara. Toda vez que eu fazia um negócio que a Valéria não estava sabendo, que ela não estava de acordo, eu quebrava a cara e dava errado. Se eu chegasse para ela e falava: meu bem, vamos fazer? Ela falava assim: vamos. Aí dava certo. Então, meu irmão, não faça nada sem que a sua esposa esteja de acordo. Se você quer dar certo, se você quer que a colheita seja boa, faça no acordo com a sua esposa. Se ela falar não, sabe o que você vai fazer? Um irmão uma vez me ensinou e falou assim: olha só, quando você quiser fazer algo e você quer muito, e você sabe que o negócio vai dar certo, mas aí a sua mulher fala que não, sabe o que você faz? Você vai orar. Vai orar, vai pedir para Deus mudar o coração dela ou mudar a sua cabeça. Porque o casal anda junto, pensa junto, acorda junto, deita junto e acorda junto. E olha, numa crise, quanto mais perto você ficar da sua esposa, melhor você vai sair dela. Numa crise, quando o casal, principalmente crise financeira, gente, se o casal estiver enfrentando uma crise financeira, quanto maior for a crise, mais você namora. Você vai ver. Você vai ter sobriedade, você vai ter paz, você vai ter equilíbrio, calma, tranquilidade para achar o escape. Há um tempo atrás eu fiz um acordo com a Valéria. Eu falei assim: meu bem, aqui, não importa o problema, né, mas vamos dormir agarradinho. Depois a gente vai resolvendo. O casal não pode dormir sem estar agarradinho. Dormiu sem estar agarradinho, o dia já começa a ver. É ou não é? Já começa ruim. Então a gente precisa evitar isso, né, meu bem? Nós temos que dormir agarradinho. Quanto mais agarradinho, melhor ainda. Mas voltando aqui, o que eu queria dizer? Que quando eu e a Valéria casamos, por que eu pedi autorização para minha família? Porque esse é um critério que eu adotei. Aí, eu e a Valéria casamos, primeiro ano de casado, primeiro mês de casado, e a Valéria tinha um constrangimento muito natural, né? As mulheres têm um constrangimento com os homens, dificilmente não tem constrangimento com mulher, mas tem uns que tem. Mas o normal é a mulher se constranger com o homem no início do casamento, ter vergonha, né? Às vezes não tirar a roupa, tem que apagar a luz, aquela situação toda. Mas a Valéria não usava o banheiro se eu estivesse em casa. Se eu estivesse em casa, e eu morava perto da casa da minha sogra, era a distância assim de um quarteirão. Ela saía de casa e falava: vou ali na casa de mamãe. Mas ela estava indo fazer um número 1, talvez número 2, não sei. Ela está morrendo de vergonha aqui. Mas ela me autorizou a falar. Então o Senhor vai dar graça, eu vou medir as palavras. Mas ela não usava o banheiro. Aí um dia, e nessa época, eu trabalhava em 2 horários. E um dia eu saí meio assim, atrasado, né? Eu esqueci meu crachá. Quando eu volto em casa, ela estava no número 2. Essa mulher quase teve um ataque de coração dentro do banheiro. Foi aquela situação. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque nós não tínhamos intimidade. Uma coisa é intimidade,
outra coisa é a falta de educação. Tem muito homem que é sem educação. Tem muita mulher também que é sem educação. Tem muito homem que é porco. Tem muita mulher que é porca. Mas tem muito homem e mulher que são aciados, que são educados. Uma vez eu aconselhava um irmão que era mecânico. E eu falava com ele assim: rapaz, não é porque você é mecânico que a graxa tem que ficar na sua unha. Onde é que está escrito isso? Misericórdia, rapaz. Aí você pega esse, tipo a mão do cara, ele põe um cacho de tatu. Eu falei assim: que mulher que vai querer que você faça? Não vai querer, ué. Então assim, o homem ele tem que ser cheiroso porque uma mulher cheirosa não é boa? É. Então o homem também tem que ser cheiroso. Então, assim, eu não estou querendo inverter as ordens, mas intimidade, ela tem que ter educação, tem que ter higiene, não é verdade? Por isso que eu queria entrar nesse assunto do banheiro. Porque o casal, quando casa, ele começa a ter intimidade, é isso aí, o banheiro força eles a ter intimidade. Porque é no banheiro que nós nos expressamos de forma mais natural possível. É no banheiro que você entra sujo e sai limpo. No banheiro você entra cheio e sai vazio. Não é verdade? E é no banheiro que você descobre que não é assim tão bonito, porque você se olha sem roupa, você vê algumas coisas que você fala assim: misericórdia, né? Isso não me pertence, esse corpo não me pertence. É no banheiro que nós descobrimos que não somos tão bonitos, que não somos tão cheirosos, que precisamos de um upgrade diariamente. Tem gente que tem que ser de manhã, na hora do almoço, e de tarde. E é no banheiro, gente, que acontece uma intimidade mútua do casal. O banheiro ele força o casal a se conhecer melhor. Eu trabalho com construção civil, então vira e mexe, quando eu estou ministrando, eu relaciono uma parte da casa com o casamento. Mas o assunto que eu queria falar de intimidade é o banheiro. Mas tem uma outra coisa dentro da casa que fala muito sobre intimidade. Quando eu casei, eu imaginava assim, qual móvel que era mais importante? Eu acho que se perguntar para os homens aqui, vai ser mais ou menos o mesmo pensamento que eu tinha, era a cama. Então, para mim, a cama era o móvel mais importante. Eu não podia casar sem qualquer coisa, mas sem cama não. Só que depois de um tempo eu descobri que o móvel mais importante da casa era a mesa. É interessante a mesa. Na mesa, quando você senta na mesa, você se nivela. Ninguém é mais importante que ninguém. Se você sentar nessa mesa aqui agora e a Dilma também chegar aqui e sentar, vocês vão estar no mesmo altura. Vocês vão estar no mesmo nível. Você vai poder falar para ela vai poder falar para você. Por isso que é assim na intimidade. Eu preciso ter liberdade de falar as coisas para a Valéria. E a Valéria precisa ter liberdade de falar as coisas para mim. E os filhos, quando não têm essa liberdade, os filhos crescem com medo de contar as coisas para mim. Às vezes um filho ele vai confidenciar coisas importantes com um colega, mas não confidenciam com a gente, que é o pai e que é a mãe. Porque nós não somos íntimos, nós não conseguimos trabalhar essa intimidade. Ao longo do crescimento dos meus filhos, eu vivo buscando de Deus uma estratégia para que os meus filhos sejam meus amigos. E o interessante é que na nossa vida conjugal, a cada mês, a cada ano que passa, eu vou amadurecendo como homem e a Valéria vai amadurecendo como mulher. Eu preciso ter uma estratégia para poder manter esse fogão aceso, essa chama acesa.
o desejo. Eu preciso ter uma estratégia, assim, falando assim de forma bem clara. Eu tenho que fazer com que ela se sinta atraída por mim todos os dias e com que ela sinta-se feliz de ser a minha mulher. E assim vice-versa, a mulher também tem que fazer o mesmo papel. O marido tem que chegar e falar assim: mulher é aquilo que eu tenho lá em casa. Não é essas coisas que andam na rua, não. Sabe, todos os dias nós precisamos de estratégia. Em relação à estratégia dos meus filhos, de tempo em tempo eu tenho que inventar algo, porque eu quero que os meus filhos cresçam caminhando comigo. A estratégia mais recente que o Senhor me deu e que eu estou praticando e está sendo uma bênção, todo sábado de manhã por volta de 9 horas, eu e os meus 2 filhos que já são rapazinhos, a gente vai para o clube, a gente pega uma sauna junto, a gente nada junto. E eu não vou dizer que isso é todo sábado, mas pelo menos de 2 a 3 vezes por mês nós fazemos isso juntos. E eu tenho conseguido ser amigo dos meus filhos. Eu tenho conseguido fazer com que eles me contem coisas íntimas, me perguntam coisas íntimas de homem para homem. Mas o desafio não foi esse, não. Isso aí está aí até morrer. Foi tranquilo. O problema foi a minha filha crescendo, virando moça e conversar comigo. Eu não sei se tem algum homem aqui que tem filha. Glória a Deus, 3 filhos. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, você ser amigo da sua filha, o cabelo está caindo assim, não é à toa. É uma situação, porque ela quer conversar coisas. E você como pai, você tem que suprir isso na vida dela, porque muitas pessoas quando nos procuram para aconselhar, eles viram e falam assim, perguntam, por que muitas meninas começam a namorar precocemente, se engravidam precocemente, têm uma vida ativa sexual precocemente? É a falta da presença de pai. É o pai conversar com ela, é ela se sentir segura do lado do pai, porque a mulher, ela precisa da segurança de um homem, e o primeiro homem a dar ela segurança é o pai. O pai dá ela essa segurança, sabe até quando? Até a hora que o pai entra com ela aqui, no altar. Ela vai entrar consciente, do jeito certo, no tempo certo, com a pessoa certa. Eu falo para ela assim, ela é apaixonada com o meu casamento e com o casamento da Valéria. Mas eu falo para ela, filha, Deus não me fez para sua mãe, assim como não fez sua mãe para mim. Mas Deus me deu sabedoria para que eu escolhesse ela. E deu ela sabedoria para que ela me escolhesse. E o plano que Deus tinha para a vida da sua mãe e para a minha vida, ele está se cumprindo. É assim que a coisa funciona. Nada vai vir pronto, mas Deus vai te dar sabedoria. E você, pai, que é homem, que tem uma filha moça, bonitinha, que está crescendo, e você fala assim, olha filha, você tem que orar e falar assim, Senhor, no nome de Jesus, eu não quero um namorado. Eu quero um marido. Eu quero um homem de Deus. Experimenta orar com a sua filha assim, meu irmão. Depois nós vamos conversar. Não é fácil. Mas é essa intimidade. Isso é dedicar tempo à sua família. E voltando ao assunto de Jessé, infelizmente ele não conhecia sua família. Ele tinha um rei dentro de casa. Você, marido, você tem uma pérola dentro de casa que está aí do teu lado. Você, esposa, você tem assim um príncipe aí do teu lado. E às vezes você não sabe. Nós precisamos aprender a extrair o melhor do cônjuge. Eu costumo falar algo quando eu estou ministrando. Eu tenho que me aperfeiçoar a ser um facilitador na vida da Valéria.
Porque quando eu sou um facilitador na vida dela, ela vai expressar um amor hoje melhor do que o que foi ontem. Se eu facilito a vida dos meus filhos, eles vão me obedecer com amor, não com medo. Eles vão me respeitar por amor, não com medo. Não tem coisa mais bonita do que um filho educado. Não tem coisa mais bonita do que uma esposa esperar você chegar do trabalho. Não tem coisa mais linda do que uma esposa ansiar a chegada do marido após o trabalho. Agora, e quando os dois saem de manhã e chegam de tarde? Hoje, a tecnologia nos dá um privilégio que há um tempo atrás nós não tínhamos. Você pode conversar com a sua esposa o dia inteiro. Eu compro isso da minha esposa. Eu viro para ela e falo assim: onde é que está a foto do meu WhatsApp? É uma das primeiras ou é uma das últimas? É assim. Nós precisamos ter esse senso. Nós precisamos, ainda que saia de manhã e chegue de noite, mas somos marido e esposa, somos casados. Muitas das vezes eu falo com a Valéria assim: olha, se eu te atender muito rápido, você pode saber que eu interrompi uma reunião, porque não tem reunião, não tem pessoa mais importante do que ela, só Deus. E eu ensino isso também para os meus filhos, eu quero falar isso para vocês também. Se um dos meus filhos entrar naquela porta ali agora, como eu ministrando aqui, e se um deles me der um sinal aqui, eu vou virar para essa pessoa: olha, só um minutinho, dá licença. Porque eles são mais importantes, não estou menosprezando nenhum de vocês, mas nós precisamos aprender essa regra clara. Intimidade na família é cada qual saber o seu espaço e a sua importância. Houve uma época da história dos Estados Unidos que teve uma foto que ela ficou famosa mundialmente. Eu não sei se vocês conhecem essa história. É quando o John Kennedy, na ocasião, na ascensão master do Império Americano, o presidente era o John Kennedy. E ele estava lá despachando com os seus ministros, mas o filho dele brincava com um carrinho debaixo da mesa dele. Enquanto o mundo inteiro queria chegar dentro daquela sala, o filho brincava debaixo da mesa do pai. Eu não sei se vocês já viram essa foto. Se você entrar na internet, você vai ver a reportagem que eles fizeram sobre isso. Enquanto o mundo inteiro fazia 1001 formas para poder chegar perto daquele homem, mas o filho tinha acesso. Nós temos acesso ao Pai. A qualquer momento, em qualquer situação que você estender as mãos, o Pai te abraça e te põe no colo. Amém? O nosso Pai é Deus. O seu filho, ele aprende a amar a Deus te amando. Quando o seu filho estende as mãos e você pega ele aprende a fazer a mesma coisa com Deus. Tem muito pai que, por falta de intimidade, quando o filho chega perto, ele fala: sai para lá. Você respeita, na sua hora eu te atendo. Ele está fazendo errado. Não existe ninguém mais importante que seu filho, que sua esposa, seu marido. Não existe. Não pode existir. O primeiro princípio que eu falei foi qual mesmo, gente? Não se afaste de Deus. Segundo princípio, dedique tempo de qualidade para a sua família. Amém? Para encerrar. Terceiro princípio, seja bom com o máximo de pessoas que você puder. Seja bom. O livro de Jó, capítulo 2, eu queria ler para vocês aqui. O livro de Jó, capítulo 2, fala assim, versículo 3: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Eu queria encerrar falando sobre duas coisas. O que as pessoas falam a seu respeito? E vou voltar à pergunta. O que será que a sua esposa fala de você? Ou o que você tem falado da sua esposa? Ou se eu voltar a pergunta mais um pouquinho para apertar a história, o que os seus filhos têm falado de vocês? Tem uma lição na escola de pais que nós ministramos e a gente faz uma dinâmica que é para os filhos desenharem os pais. Assim, a gente faz isso com os menores. E muitas das vezes um filho desenha o pai igual um dinossauro. Desenha a mãe gigante, o pai pequenininho. Vocês já entenderam, né? Faz um teste. Tem uma outra lição lá em que o questionário para casa, quem responde é os filhos. E a gente vê pai chegar e falar assim: olha aqui que o meu filho escreveu de mim, que absurdo. Eu faço de tudo para ele, eu dou tudo para ele. Gente, água, luz, comida, roupa, isso nunca foi presente. Tem marido que fala assim: vou dar um presente para minha mulher, vou comprar para ela uma máquina de lavar, vou comprar para ela uma panela. Gente, eletrodoméstico não é presente. Se você não sabia disso, então agora você já sabe. Roupa não é presente. Tem coisas na nossa casa que é obrigação. Tem coisas que é obrigação. Presente é algo que a pessoa sonha em ter. Presente é algo que está fora do nosso cotidiano, seja para o homem, seja para a mulher. Eu gosto muito de café. Gosto mesmo. Tanto é que quando eu faço jejum de café, eu passo mal durante o tempo inteiro que eu estou jejuando de café. Cabeça dói, nada. Não. Tanto é que eu evito fazer jejum de café. A não ser quando Deus fala assim, ó, bate o pé, aí eu falo, agora estreitou. E recentemente eu fiz aniversário e os meus filhos juntaram e me deram uma máquina daquela de Nespresso de café, daquela que você coloca uma cápsula. Gente, que maravilha! Que maravilha! Top da galáxia o negócio. Então isso é um presente. Mas assim, tudo que eu faço contribui para duas coisas. Por isso que eu comecei perguntando: o que as pessoas falam de você? O que os seus filhos pensam de você? O que o seu cônjuge pensa de você? Quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, nem a mim, nem a minha esposa. Mas quando eu for embora, eu vou deixar algo, uma reputação. Reputação é algo que eu construo aqui em 30, 40 minutos. Reputação. Mas o mais importante, vocês ainda não conhecem. Para conhecer vai levar um tempo. Chama-se o caráter. O meu caráter vocês ainda não conhecem. Para conhecer leva tempo. Por isso que eu falei, o caráter, ele leva uma vida para ser construído. Mas a reputação é em momentos. E reputação é aquilo que você deixa de um lugar quando vai embora. Tem gente que quando vai embora você fala assim: glória a Deus, cara, que mulher. Não é assim? É reputação. Você quer ver pior? Se vocês não me conhecessem, aí o pastor Jeremias falava assim: tá vendo um irmão aí, mas o cara é polêmico, é crítico. Então assim, gente, vamos reter o que é bom. Vocês não querem receber nada. Vocês nem me conhecem. Não é a verdade? Quando alguém faz um preconceito de alguma pessoa, nós somos impedidos de amar aquela pessoa. E o que me fascina com a história de Jó não é o ter.
Apesar que Jó tinha muito, era o ser. E Deus fala assim: olha, observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto? Quando uma pessoa morre, todo mundo aqui já participou de velório, já? Eu detesto fazer muito fundo, não gosto não, sabe? Eu escorrego assim, sai na tangente mesmo. Mas assim, é porque eu não me sinto bem no cemitério, né? Eu me sinto bem no clube. Mas olha só para você ver, num cemitério, você já viu? A pessoa está lá, quietinha no caixão, arrumadinha, né? Nós não temos problema. Alguém tem problema com morte aqui? Você sabe que morrer é lucro, né? Então, glória a Deus e aleluia. Então ninguém tem problema com morte aqui não. Então vamos falar da morte. Aí, o que acontece? O cara está lá no caixão. Você já viu como é que as pessoas ficam? Ó, fulano, né? Cara bom. Aí o outro já fala assim: nossa, esse cara não vale nada. Eu não sei nem o que ele está fazendo lá no velório. Né? É sempre assim, a reputação, gente. A reputação é aquilo que os homens vão falar de mim. Caráter é aquilo que os anjos falam de mim para Deus. Caráter se constrói numa vida. A reputação em momentos. E o que eu mais me apaixono com a história de Jó é porque ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o foco. Ele não perdeu a confiança em Deus. No casamento, a gente costuma falar que nós somos igual a Durepox. A Durepox é aquela cola, né, gente? Vocês conhecem. Vem uma massinha branca e uma cinza, né? E você mistura. Quando você mistura, a branca não é mais branca. A cinza também não é mais cinza. Elas juntas vão ter outra cor e vão ser duras. Tem como separar? Não. Jó tinha essa certeza, ele era inseparável de Deus. Nós somos cônjuges inseparáveis. Sabe, essa é a consciência que nós temos que ter. O nosso casamento ele não pode ser abalado por poucas coisas. Nós podemos perder um carro, uma casa, sei lá, mas nós não podemos perder o foco de Deus. Isso nós não podemos perder. Mas voltando a falar um pouquinho do caráter, o caráter, ele pode me fazer feliz ou infeliz. Mas na reputação, gente, tem uma coisa interessante, ela pode te deixar rico ou pobre. Porque as duas coisas não andam juntas. Por quê? Muita reputação, aliás, uma reputação não sustenta um caráter, mas o caráter, ele sustenta o peso da reputação. E o que o caráter e a reputação têm a ver com o marido e com a esposa? Às vezes a gente vai aconselhar, a gente chega assim, vem uma irmã sozinha, e aí eu vou e chamo a Valéria. Eu não atendo mulher, a não ser se a Valéria estiver comigo, mas eu não gosto de atender mulher. E a mulher já chega metendo a língua, sabe, falando mal do marido. E quando ela faz isso, eu ponho o pé para trás, eu falo assim: será? Como deve ser o caráter dela? Porque quando você fala mal da pessoa que você vive com ela, é algo triste. Porque às vezes você fala mal dela para mim, de noite você está dormindo com ela. Às vezes, muitas mães, muitos pais falam extremamente mal dos filhos. Fala muito mal, mas esquece que é o filho dele. É ele que está criando, é ele que está disciplinando. Uma vez eu ministrava, isso tem mais ou menos assim, uns 3 anos atrás, eu fui convidado para ministrar
num jantar só de homens. A reunião era de homens. Numa igreja, depois do Veneza, muito longe ali, pertinho de Esmeralda. E na hora que eu estava me arrumando para ir, o meu filho, esse que é o do meio, né, que hoje está com 17 anos, ele falou comigo assim: "Ô pai, eu vou para o senhor", porque aqui no meu coração se alegrou, né? E nós fomos. E eu custei chegar lá no lugar, nós chegamos, sentamos assim, o pessoal estava reunido, e aí eu ministrei. E esse meu filho, ele assim, ele está com 17 anos, mas ele é bem mais alto que eu, ele cresceu muito, então nessa época ele já era praticamente do meu tamanho. E nesse momento que a gente estava lá ministrando, eu falei algo assim, ó: seu filho não nasceu crente. Você pode ser crente, mas ele não nasceu crente, assim como você também não nasceu crente. Um dia você teve que abrir o seu coração, Jesus teve que entrar nele, você teve que vir aqui, levantar sua mão e fazer o que a palavra de Deus fala, que quando você confessa Jesus como Senhor Salvador, Jesus te confessa diante de Deus o Pai. E o seu filho precisa ser batizado. E o seu filho precisa ser consolidado, treinado e enviado para o campo missionário. E você é o discipulador. Beleza, falei isso lá durante. Quando acabou a reunião, então tinha uma feijoada. Era tipo assim, umas 10 horas da noite. Uma reunião assim só de homem. Então o negócio era feijoada, porque era para homem mesmo, né? Aí nós estávamos lá jantando e o meu menino do meu lado. Só que eu cheguei atrasado para a reunião. Porque assim, na hora que eles me deram o endereço, e eu joguei no GPS, chegou num determinado ponto lá do canto que o GPS se perdeu comigo também, sabe? E eu já cheguei atrasadão. Então não deu muito assim para se apresentar, então eu nem falei pro cara: eu sou o Celso, aqui é meu filho dele. Foi um negócio assim, eu já cheguei, terminando o louvor, já tinha que vir para frente, né? E ele ficou lá sentado. Aí nós, sentados, jantando, o rapaz falou assim para mim assim: ô irmão, o senhor fala isso porque o senhor não conhece meu filho já é um rapaz. Como que eu vou pregar a palavra de Deus para ele? Ele usa droga. Ele foi falando aquele monte de coisa assim, sabe? Eu falei, porque aí depois ele terminou falando assim: eu queria ver se você tivesse um filho rapaz, e o meu filho sentado do meu lado, nós comendo feijoada. Eu falei assim, ele falou, eu queria ver se seu filho fosse um rapaz, se ele ia andar contigo, se ia ser fácil falar de Jesus para ele. Aí quando ele acabou de falar, eu entendi que aquilo era a fala de um pai sofrido, talvez porque se perdeu durante a educação do seu filho. E quando ele terminou, eu virei para ele e falei para ele assim: olha,